Olá pessoal, continuando nossos estudos aí então na parte de reinos animais, né? A gente terminou o reino animalia nos mamíferos e a gente começa a falar sobre o clima e os biomas. Se vocês repararem, a gente consegue ouvir o meu vizinho, que é pedreiro, e está fazendo home office nessa quarentena. Então, eu testei aqui antes, apesar de me incomodar muito para conseguir falar, eu sei que vai conseguir me ouvir aí, mesmo com esse barulho de fundo. Se ficar ruim, me avisa, manda mensagem que eu tento gravar isso em outro momento e postar novamente, beleza, pessoal? Bom, vamos lá então. O clima e os biomas. Você consegue imaginar um urso polar vivendo em uma floresta quente como a floresta amazônica? Estudando a distribuição dos seres vivos no planeta, a gente nota que os animais e plantas que formam as comunidades encontradas na Amazônia, por exemplo, são muito diferentes daqueles encontrados em ambiente do Polo Norte. Isso ocorre em outros motivos, devido à diferença, né, além de outros motivos, né, devido à diferença entre os climas e outros componentes físicos dessas duas regiões. O clima de uma região depende de vários fatores. Um deles é a latitude, ou seja, a distância dessa região à linha do Equador, né, do centro do globo. Quanto mais próximo do Equador, mais quente costuma ser a região. Quanto mais afastada, mais frio. As estações do ano, né, que a gente estuda um pouco mais aprofundado aí no 8º ano como ocorrem, também influenciam diretamente no clima dessas regiões. Vocês já estudaram um pouco de estações do ano no 6º, né? O clima de um lugar depende também da sua altitude. O pico de uma montanha é mais frio que sua base ou algum local mais baixo, próximo ao nível do mar. Por isso, em áreas de grande altitude, podemos encontrar vegetação e animais típicos de regiões frias, mesmo próximo ao Equador. Biomas, então, são grandes áreas caracterizadas por um tipo principal de vegetação. Dentro de um único bioma, podem existir vários ecossistemas. Beleza? Então, essa frase aqui é muito importante, pessoal. Não sei se tem como grifar isso. A caneta livre aqui é bem ruinzinha, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Eu vou falando mesmo e vou grifando aqui se for o caso. Não dá. Enfim, vamos lá. Então, ele traz aqui uma figura, né, e fala pra gente observar. Então, a linha central aqui do Equador, ó, tudo que estiver mais próximo a essa linha é uma região mais quente, né? Tem mais incisão de raios solares aqui. Então, a gente tem aqui regiões bem quentes, né? O nosso norte aqui, nordeste, norte africano, né? Região norte aqui. Então, a gente consegue ver, né? Região do México aqui, porção sul dos Estados Unidos. Né? Então, fica nítida, né? E os países mais frios aqui, né? Igual Rússia, Canadá, né? As mais distantes aqui, a ponta da Argentina aqui, por aí vai. Então, vamos lá. Repare aqui, ó. A localização de grandes biomas terrestres do planeta, tundra, taiga e as florestas temperadas e as florestas tropicais, o campo, savanas e os desertos. Então tem aqui, né, tá falando de cada tipo. Repare que segue uma faixa, né? As regiões mais aqui, região de tundra e taiga, ocorrem só em regiões muito mais frias aqui, né? Existe aqui a situação que ele traz numa cor um pouco mais clara aqui, ó, que é o Brasil. Ele não tem uma legenda, porque dentro do Brasil a gente tem outros, né, mais biomas. Mas a ideia aqui é focar nas colorações, ó. Deserto segue aqui uma região, né, típica, né, que segue a linha dos trópicos aqui, ó, tanto o trópico de Câncer quanto o de Capricórnio, tem uma faixa que apresenta regiões desérticas. Beleza? E as florestas temperadas, num clima muito específico, uma linha muito específica aqui, né? Se a gente traçar uma linha, é muito específico. Tá bom? Então, isso depende por quê? Porque eles dependem tanto do solo quanto dos fatores climáticos, né? A quantidade de chuva e as temperaturas dessas regiões. Então, vamos nos concentrar nos estudos dos biomas brasileiros. A gente tem aí floresta amazônica, mata atlântica, pampas, cerrado, caatinga e pantanal. Então, vamos dar uma olhadinha na figura aqui, ó, os ecossistemas ligados a eles, né, a esses biomas, mata das araucárias e cocais também. Então, repare aqui, ó, a floresta amazônica, né, essa grande região que está diminuindo cada vez mais, né, pelo desmatamento. A Mata Atlântica, que é essa representada por verde, que hoje praticamente é inexistente também, né, porque é uma região muito
povoada, né? Se a gente olhar essa faixa aqui, muito povoada e boa parte dessa mata já está, infelizmente, devastada. Aí temos Pampas, região sul, né? Cerrado, Centrão, Caatinga, Nordeste, Pantanal, zona costeira, áreas específicas aqui, ó. Transição de zona de Amazônia e Cerrado aqui, né? E a transição Amazônia-Caatinga aqui em cima. Beleza? Então, e a transição Cerrado-Caatinga aqui. Ou seja, a gente encontra um pouco das duas características nessas áreas de transições. Uma conexão aqui do dia a dia, né? Nossa, extinção em massa. Ao longo da história da Terra, o clima mudou bastante. Houve épocas em que o gelo cobria parte do planeta e períodos em que a temperatura global aumentou, provocando degelo e grandes inundações. Como consequência dessas alterações, alguns seres vivos migraram para as outras áreas, enquanto outros foram extintos, né? Assim como as mudanças ambientais podem levar à extinção, elas também podem desencadear o surgimento de novas espécies por um processo de evolução chamado especiação. E a gente estuda isso no 9º ano do Fundamental 2. Os ecossistemas também foram alterados por catástrofes, né? Um exemplo são os choques de asteroides que provocam mudanças climáticas e a extinção de grande número de espécies em um curto intervalo de tempo, algo muito rápido, né? Em termos geológicos, curto significa entre 10 e 100 mil anos, tá, pessoal? Porque a gente está falando de um planeta aí com cerca de 5 bilhões de anos, né? Então, 10 e 100 mil anos na escala de tempo aí é pouquíssimo. Extinções como essa, em cerca de 50 a 95% das espécies desaparecem, são chamadas extinções em massa, né? Então aqui ele traz o exemplo do mamute, né? Que tinha cerca de 3 a 4 metros de altura, se extinguiu há cerca de 12 mil anos atrás. Mudanças climáticas são apontadas como as possíveis causas de extinção desse animal. A Era do Gelo lá, né? Quem já assistiu aí a Era do Gelo lá, tem um mamute e é um representante aí desse indivíduo lá no desenho. Então, olha só, para muitos cientistas acontece hoje mais uma extinção em massa, causada pelo impacto da ação humana sobre o planeta. A poluição, por exemplo, provoca a degradação de ambientes naturais, a perda de biodiversidade e mudanças climáticas, que estudaremos lá com mais detalhes no ano que vem, no 8º ano. Mas também já estudamos um pouco no 6º, né? Agora o vendedor ambulante também está passando na rua. Pessoal, então aqui no 7º ano, a gente vai falar um pouco disso, mas a gente já estudou no 6º também, né? A gente estudou no 6º as questões de mudanças climáticas, a questão de poluições também, né? Afetando as cadeias alimentares e gerando desequilíbrios naturais lá. Beleza? Então, vamos continuando. A primeira aí que aparece pra gente, então, a floresta amazônica, né? As florestas tropicais localizam-se na região equatorial. Então, se olhar lá na figura anterior do capítulo, na 332, né, 2 páginas atrás, aí vocês vão ver, né, a faixa específica onde se encontra essa floresta, né? A faixa equatorial lá. Ocupando apenas 7% da superfície do planeta, as florestas tropicais contêm mais espécies de plantas e animais que todos os outros biomas juntos. É o bioma com a maior diversidade do planeta, pessoal. A gente acredita-se em estudos que mais da metade do que existe aí ainda a gente nem conhece, né? É muita coisa mesmo, tanto de planta quanto de seres vivos, né? De animais e outros reinos aí. Aqui vale ressaltar que tem uma importância fundamental a umidade e a quantidade de calor que esse ambiente apresenta, beleza? A floresta amazônica é uma floresta tropical localizada no norte da América do Sul, com 60% a floresta amazônica, desculpa, com 60% da sua área em território brasileiro. Nessa região, o clima é quente e extremamente úmido, pessoal, com chuvas frequentes e abundantes. Por quê? Porque a gente tem o processo de transpiração, né, vegetal extremamente alto, uma concentração muito grande, então eu gero umidade muito alta na atmosfera e isso forma nuvens com muita facilidade. E essas nuvens, obviamente, precipitam em forma de chuva, então eu tenho chuvas constantes nessa região aí, tudo bem? Em linhas gerais, a floresta pode ser dividida em terra firme, alagada, como um ecossistema, cada qual com um ecossistema diferente, né? Então eu tenho seres vivos diferentes nessas regiões.
além das matas de várzea que são apenas temporariamente inundadas, ou seja, regiões onde a água sobe e desce constantemente. Então ela vive nesse período nessa área de transição. Normalmente são as regiões em beiras de grandes rios, né? Então olha aqui, ó, uma vista de mata de várzea na margem do rio Guamá, em Belém. Ou seja, olha a extensão desse rio, pessoal, absurdamente grande, né? Então quando ele sobe, ele pode passar dias, semanas aqui em alto nível, cobrindo toda essa vegetação. Depois de alguns períodos do ano ele passa mais baixo e aí a vegetação volta a aparecer aqui, né? Então eu tenho aqui regiões de transição. Devido à sua localização equatorial, a floresta amazônica recebe luz solar abundante durante todo o ano, ou seja, a gente está, né, em linha reta, em disposição ao sol ali, recebendo raios diretos ali. A luminosidade e a temperatura alta, constante, favorece o desenvolvimento de vegetação densa, com muitas árvores, como a castanheira, o cedro e o buriti, árvores típicas aí da mata, né, da floresta amazônica. Por ser uma vegetação densa, com muitas plantas que crescem à sombra das árvores maiores, apresentam folhas largas, cuja superfície permite captar mais energia da luz do sol. Ou seja, quanto mais baixa for a planta, mais larga tende a ser a sua folhagem, porque a gente está na região que tem tanta árvore que formam as copas delas formam uns tapetes aéreos que a gente chama, e acaba cobrindo a quantidade de luz que entra, né, nessa floresta na parte de baixo. Então quem vive ali embaixo precisa se adaptar para conseguir receber luz. E uma forma de adaptação aí das plantas é a presença de folhas mais largas para tentar captar a maior luminosidade do ambiente. As folhas e os frutos nos altos das árvores alimentam muitos animais arborícolas, né, como macacos e as preguiças, além de muitas espécies de aves e insetos. Os animais herbívoros podem ser alimento para os carnívoros, como a onça pintada, o cachorro vinagre e o coati. Veja nas figuras abaixo aí. Então vamos dar uma olhadinha nesses carinhas aí, ó. Olha só. O urutau, né? Uma ave que vive na floresta amazônica aí, ó, no ninho com seu filhote. Muitas aves, insetos e outros animais apresentam camuflagem, isto é, têm formato ou cor que se confundem com o ambiente, o que favorece a sua sobrevivência. Nossa, mas como que isso favorece a sua sobrevivência? Seus predadores naturais não conseguem enxergá-los muitas vezes, né? É só num vacilo ali que ele acaba sendo visto. Mas quando ele se esconde, se camufla muito bem, muitas das vezes isso pode ser o que difere aí a vida ou a morte desse carinha no seu ambiente. Nos rios e lagos da floresta amazônica são encontrados mamíferos aquáticos, como o boto, né? Além de muitas espécies de peixe. Então, ó, apesar de toda essa diversidade de espécies e de abundância de organismos, o solo das florestas tropicais compõe-se na maior parte de uma massa de areia e argila, pobre em sais minerais. Sobre essa massa, há apenas uma camada fina de humus, formada pela decomposição constante dos restos de plantas e animais, ou seja, bem rico em nutrientes e minerais ali, mas é só superficial, né? Em geral, então, pouco profundas. No solo quente e úmido, os seres decompositores, protegidos da luz solar direta, reproduzem-se rapidamente o ano todo, ou seja, ficam consumindo essa matéria orgânica e fazendo essa decomposição aí de forma muito rápida e constante. Nessas condições, a decomposição da matéria orgânica é muito rápida e os sais minerais absorvidos pelas plantas são rapidamente repostos ao solo. Aqui vale lembrar de uma característica muito interessante, pessoal. A floresta amazônica é uma floresta que, por essas características, se ela fosse devastada hoje, muito dificilmente ela teria a capacidade por si só de ressurgir ali novamente. Por quê? Porque ela não tem um solo rico, né? Então, se eu conseguir devastar uma parte gigantesca dela de uma vez só, ela não tem a capacidade de se reerguer sozinha ali, porque eu não tenho um ambiente mais propício. Eu tenho um ciclo de umidade por causa das plantas e uma eficiência de absorção de nutrientes por causa das mesmas plantas que estão num ciclo constante de vida e morte ali, beleza? Então, se a nossa floresta amazônica, por exemplo, fosse desmatada por completo, aquilo ali muito provavelmente viraria um deserto, muito parecido com o deserto do Saara. Porque se você olhar até no mapa, aqui ó, você vê que a gente está numa região muito próxima de regiões de deserto, né? De campos e savanas, né? Savana africana, aquele solo bem pobre, bem quente, seco. Então assim, a floresta amazônica está numa região muito parecida com essa.
Ela só não está porque ela tem esse ciclo de umidade que ela funciona ali, né, para ela própria. Então, se a gente acabar com isso, muito provável que essa região mude completamente de característica, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Aqui ele traz uma conexão aqui, né, com o ambiente e a vida nossa, que é o caso da seringueira da Amazônia, né? A seringueira aí, ó, é uma árvore brasileira da qual se extrai o látex, né, seiva usada na produção de borracha natural. A árvore pode chegar a 50 metros de altura e produzir até 100 gramas de látex por dia, ou seja, bem pouquinho, né? Então o cara tem que fazer esse trabalho aí de coleta de látex, né, em várias árvores durante o seu dia para coletar uma quantidade grande aí, né? Então, olha só, explorada em pequena escala desde o início do século XIX, hoje está complicado, né? A extração da borracha intensificou-se na Amazônia a partir de 1860, principalmente nos anos de 1905 e 1912. A exportação de látex chegou perto de ter a importância econômica comparável ao do café. Absurdo, pessoal. Se vocês estão acompanhando aí a história também, né? Tem a história do café aí no Brasil. Para a história do látex chegar perto da importância da história do café, a gente tem que imaginar uma quantidade bem significativa de látex sendo retirado das árvores, né? Nesse período, que ficou conhecido como ciclo da borracha, ocorreu o maior movimento de migração da população brasileira em direção à Amazônia. Ou seja, se a galera acha que o negócio está dando dinheiro, vamos morar lá e vamos ganhar dinheiro também, né? Basicamente essa é a ideia aí. Estima-se que 500 mil pessoas tenham chegado à região amazônica vindas do Nordeste para trabalhar nas seringais. O extrativismo da borracha, comandado por empresas estrangeiras, trouxe algumas contribuições para o desenvolvimento da cidade de Manaus, hoje um polo, né, industrial. O Teatro Amazonas, por exemplo, foi inaugurado em 1896. Desde então, recebeu todo tipo de espetáculo: óperas, musicais, peças de teatro, shows de cantores líricos e populares, orquestras e muitos outros. Além da casa de espetáculos, o Teatro Amazonas é um lugar de referência fundamental para a cidade, funcionando como um centro cultural. Então esses patrimônios, né, por causa desse desenvolvimento da época, acaba ficando aí, né, como um belo patrimônio histórico e cultural das regiões onde existem, né? Muito bacana aí a foto retirada aqui, não tem o nome do fotógrafo, infelizmente, ou tem aqui, ó, Bruno Zanardo. Bem bacana essa foto. Vamos lá. Mata Atlântica, então. A Mata Atlântica é uma floresta tropical de clima quente e úmido. No entanto, frentes frias podem fazer cair as temperaturas no inverno, ou seja, a gente já tem uma variação maior aí de temperatura, né? Apresenta grande volume de chuvas ao longo do ano, principalmente porque a gente está numa região costeira, né, pessoal? A gente sofre influência, então, das massas de ar úmida que vem dos oceanos. Existem muitos trechos dessa mata ao longo da costa do Brasil. Então, se você subir lá na imagem de novo, ou olhar aí no seu livro, você vai ver que a região costeira do Brasil acompanha essa mata. A flora e a fauna da Mata Atlântica apresentam adaptações semelhantes à de outras florestas tropicais, assim como na floresta amazônica. A vegetação é densa e abriga grande biodiversidade. Entre muitas árvores da Mata Atlântica estão o jequitibá rosa, a quaresmeira, o ipê, a peroba e a palmeira jussara, da qual é extraído o palmito jussara, além de arbustos e grande variedade de trepadeiras e epífitas. Aqui vale a pena lembrar, né, da questão das palmeiras, né? A nossa Mata Atlântica aqui é muito rica em palmeiras natural e a sua extração no ambiente natural é proibida por lei federal, né? E mesmo assim a galera se embranha aí nessas matas e fazem a coleta dessa palmeira. Para quem não sabe, a palmeira coletada, o palmito, aqui não tem imagem, ela é retirada das copas, né? Quase da região da copa da palmeira. Então, quando eu vou coletar o palmito, o palmiteiro, né, a árvore em si, acaba morrendo. Então é um prejuízo tremendo quando eu tenho uma coleta excessiva dessas palmeiras no ambiente natural, né? Eu posso levar à extinção essa árvore. E, já, se eu não me engano, beira a extinção essa espécie. Não tenho certeza de falar isso para você, teria que pesquisar. Beleza, pessoal? Na Mata Atlântica vivem diversos mamíferos, marsupiais, como o gambá e a cuíca d'água. Para quem não sabe, pessoal, e porque a matéria de vocês lá em mamíferos está bem enxuta, eu devo ter falado, né, dos marsupiais e mamíferos, que é a turminha dos mamíferos que tem parte do desenvolvimento no marsúpio, que é a bolsa externa ao corpo. Então, o mamífero, a gente tem o desenvolvimento placentário,
tem o desenvolvimento dentro de ovo, no caso do ornitorrinco, né, e da equidna, mas no geral o mamífero tem o desenvolvimento completo no útero, né, no interior da mãe. No caso dos marsupiais, parte final do desenvolvimento ocorre dentro do marsúpio, que é a bolsa. Então ocorre em gambás, cuíca d'água aqui na nossa região, e fora daqui do Brasil a gente tem aí o exemplo como o koala e o canguru, né? Então, ó, os primatas como o muriqui, o mico-leão e o macaco-prego, guaxinins, coatis, onças pintadas, cutias, ouriço cacheiro, porco do mato, tatus, pacas, tamanduás mirins e preguiças. Entre as aves estão o macuco, inhambu, sanhaço, araponga, muitas espécies de beija-flor e saíra sete cores. A diversidade de insetos também é gigantesca, pessoal, gigantesca, não é grande, é gigantesca, quase infinita, tá? Então, o grande aqui está sendo razoável. Então, olha aí as figuras, né? Tem duas figuras representando aqui animais da fauna, né, da Mata Atlântica. E desde o início da colonização do Brasil, então, a Mata Atlântica foi o bioma que mais sofreu ocupação humana. A extração do pau-brasil, né, na época do Império, usado como fonte de corante vermelho para tecidos, o ciclo da cana-do-açúcar e do café, a mineração, a extração de madeiras nobres, a pecuária, a caça predatória e o crescimento das cidades causaram um grande desmatamento da região da Mata Atlântica. É importante levar em conta que, além da enorme biodiversidade, a Mata Atlântica abriga valiosa diversidade cultural, né? Comunidades indígenas, né? E caiçaras também, né? Principalmente as caiçaras hoje em dia, porque indígena fatalmente está cada vez menor, né, o número dessas comunidades na região de Mata Atlântica. Ameaças às florestas tropicais. A cobertura vegetal das florestas tropicais é fundamental para o equilíbrio do ambiente por diversas razões. Os organismos que vivem associados às florestas dependem desse tipo de vegetação para se abrigar, buscar alimento e se reproduzir. É óbvio, né? É o habitat natural dessa galerinha aí, né? As árvores que formam as florestas também previnem a erosão e o deslizamento de terra. Vocês aprenderam isso também em erosão lá no 6º ano. A copa das árvores impede que a chuva caia diretamente no solo e as raízes ajudam a reter a água que escorre com a chuva e arrasta partículas do solo. Quando a mata é destruída ou substituída por cultivos agrícolas, o solo fica vulnerável, prejudicando plantas e animais. Os deslizamentos também podem prejudicar as pessoas, sobretudo quando ocorrem em áreas próximas a moradias e cidades. Então tem um problema lá, né, desenvolvimento urbano, crescimento populacional em áreas de risco, né? A gente vê muito isso na TV, na época de chuva, né, do verão, que aumenta esses riscos, né? Além de proteger o solo, a floresta amazônica tem forte influência no clima de várias regiões do planeta. Isso porque ela se estende por uma vasta região e a transpiração vegetal, em conjunto com a evaporação da água do solo e da floresta, lançam na atmosfera grandes quantidades de vapor de água, que são carregadas pelos ventos de uma parte para outra do planeta, né? Então, faz parte do deslocamento das massas de ar aí, né, global no caso. No entanto, parte das florestas tropicais vem sendo destruída para extração de minérios, de madeira e para dar lugar a lavouras, pastos e hidrelétricas. Veja a figura abaixo aí, a 344, né? A mineração na Amazônia, feita sem controle do impacto ambiental e sem fiscalização das condições de trabalho, afeta o ambiente e a qualidade de vida das populações dessa região. Além disso, os animais silvestres são vítimas de caça, de comércio ilegal e da pesca sem controle. Então a gente tem um exemplo aqui de toras de madeira provenientes da área alagada para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu. Então, olha só, é muita madeira, né, pessoal? Repare que aqui, ó, não tem um ponto de referência, mas se você olhar essa cerca aqui, ó, muito provavelmente ela deve ter cerca de 1,5 m, 1,60 m, que é a altura média de uma cerca. E repare que tem troncos ali atrás que tem a altura dela, gente. Olha esse tronco aqui, ó. É maior que ela praticamente. Então são árvores extremamente antigas, né, que estão sendo cortadas lá. Infelizmente não tem como a gente controlar tudo isso, né? Ainda tem também a questão do desenvolvimento, né? A gente não pode parar por completo. Mas o problema é a coleta disso de forma ilegal, né? Porque quando é controlado, porque vocês já se perguntaram, professor, mas e a forma legal? Como que eu faço isso de forma legal?
As empresas que têm liberdade de tirar madeiras de florestas nativas, elas têm que ter um plano de reconstrução dessas áreas verdes muito bem elaborado por empresas específicas ambientais, por empresas com agrônomos, biólogos, pessoas que trabalham sério a fim de reestruturar isso. Então essas grandes empresas que podem, que têm o acesso, né, legalizado a esse madeiramento, eles têm uma possibilidade de pagar grandes empresas, outras grandes empresas, para restabelecer essa natureza. Então eu tenho, por exemplo, áreas específicas para retirada do que eu quero. Essa área entra em período de quarentena, que a gente chama, que fica ali para restabelecer. Então eu pago uma empresa para ir lá, plantar as árvores específicas, fazer uma análise do ambiente e restabelecer aquele local, enquanto eu salto para o outro. Então enquanto eu estou indo, né, desmatar certas áreas, outras eu estou repondo. Então eu tenho um equilíbrio aí natural. Agora, de forma ilegal, que é o problema, porque o cara vai lá, corta, pega tudo, leva e aquilo fica. Então isso se leva muito, mas muito mais anos para se estabelecer novamente quando é coletado de forma ilegal, né? Então, ó, quando a gente fala de mudança desses componentes dos ecossistemas, né, tanto o reino animal, as plantas, até o clima da região, né, eu coloco em risco a sobrevivência dos povos e comunidades que vivem nessa região, né, como as comunidades indígenas, quilombolas, seringueiros, os castanheiros, ribeirinhos, entre outros. Todo mundo que utiliza desse habitat aí para sobreviver acaba sofrendo, né, certos prejuízos aí, né, tanto ambientais como socioeconômicos. Beleza, pessoal? Então agora a gente parte para Pampa e Cerrado e aí vai ser assunto para um próximo vídeo. Beleza? Até a próxima então e fui!